Sejam bem-vindos ao Sou Natural, Sou Real podcast. Estamos apresentando um novo projeto para o Natural Bodybuilding e Fitness Brasil. Nossa federação, que é o Natural Bodybuilding e Fitness Brasil, a NBF Brasil, e NBA Brasil, que é a International Natural Bodybuilding Association Brasil, apresenta para vocês agora toda semana entrevistas com médicos do esporte especializados em preparação para Natural Bodybuilding e Fitness também. Todos os profissionais na área de saúde, especificamente para esse nosso esporte que é o Natural Bodybuilding. Eu estou aqui com a Bianca Bertotti, ela é vice-presidente da nossa federação, eu como presidente, a Bianca como vice-presidente. Ela vai contar a história para vocês, todo o percurso como atleta Natural Bodybuilding e Fitness. Ela foi campeã mundial no Natural Bodybuilding e Fitness, na categoria dela que é Figure, e ela vai contar para a gente toda a história dela no decorrer dessa vida dela como atleta de sucesso. Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui direto do Centro Universitário Ítalo e eu vou contar um pouquinho desse projeto todo, não só do projeto do Natural Bodybuilding, mas também dessa ideia de nós trazermos um campeonato natural para o Brasil. Então eu iniciei a competição de fitness, na minha época nós só tínhamos uma federação aqui no Brasil e também uma categoria apenas. Eu competia no fitness, que hoje é conhecido como fitness coreográfico, e eu tinha um treinador, quem não sabe, o meu primeiro treinador foi o Fernando Marques. Quero agradecer muito a ele e mandar um abraço para o Fê. E também tinha um amigo que eu esqueci o primeiro nome dele e o sobrenome dele é Pécora, também quero agradecer, que ele que fazia minhas coreografias na época. E eu comecei assim por um incentivo mesmo do Fê. Ele virou para mim e falou: "Você não quer ver ele competir?" Como eu também fui ginasta e vim do balé clássico, eu quis competir por causa da dança, exatamente por causa da coreografia. E eu achei, o que ele tinha me mostrado era um campeonato lá fora, e eu achei as meninas super bonitas, e foi que me deu aquela vontade de iniciar a competição. Foi quando eu comecei a competir, logo no primeiro campeonato eu já ganhei, fui primeira no campeonato estreantes, fiquei em primeiro lugar. Depois continuei, a gente fez o Paulista, onde eu fiquei em segundo lugar, depois o Brasileiro, fiquei em terceiro lugar. E logo no primeiro ano que eu já estava competindo, eu já me tornei atleta da equipe brasileira. Com isso, eu também adquiri uma nova equipe, que foi a parte de preparação física e de coreografia, onde se juntaram a nós foi o Marcelo Borelli e a Cláudia Gomes, que hoje são atletas não, são técnicos da equipe de aeróbica competitiva lá do Palmeiras. Um grande abraço para eles também. E eles também me fizeram crescer muito no esporte, por toda a preparação física que eu tive, em parte coreográfica, tudo isso eu cresci muito. E nesse segundo ano eu competi até o Ibero-Americano, né, que eu fui para Lima, e também fiquei bem colocada lá, eu fiquei em terceiro lugar. Só que eu sendo natural, eu competia com atletas que utilizavam de outras substâncias e que eu nunca gostei. Na realidade, eu sempre tive um objetivo na minha vida que não era ser atleta num Olímpia, nunca quis chegar com esse objetivo, porque eu via aquelas meninas e não era como eu queria. Então, assim, o meu objetivo sempre foi entrar num campeonato onde as meninas competissem de uma maneira natural. Por quê? Quando eu vejo pessoas que utilizam de alguma substância, eu vejo que existe uma mudança muito grande, não só no corpo, mas também no rosto. E esse não era o que eu queria, né? Nunca foi lá atrás e continua não sendo hoje. E eu acredito, viu, Marcelo, que até hoje tem muitas meninas que não queiram estar participando de um campeonato justamente porque não querem ter essa mudança radical. Que eu vejo que muda muito o rosto fica muito quadrado, não é algo que eu achava interessante para mim. Mesmo porque eu também quando eu comecei a competir, eu comecei a trabalhar como modelo fitness. Então eu também fazia muitas coisas na revista, fiz muito boa forma, fiz muito corpo a corpo. Também fui convidada para fazer vários programas de televisão
na Sport TV na época, eu fazia muitas coisas para Sport TV. E no fim, a TV Bandeirantes me chamou para apresentar um programa de televisão de futebol, que eu cheguei a apresentar junto com Alberto Helena Júnior. Então, se eu tomasse qualquer coisa, ficasse maior, ou o meu rosto mudasse, com certeza eu ia perder esse tipo de trabalho. E não era... Saía dos padrões. Saía do padrão. Que a televisão e outras mídias, né, buscam em relação a uma mulher que quer apresentar um produto daquilo que eles estão vendendo. Isso é uma coisa importante, porque eu sempre pensei o quê? Que o esporte pode abrir portas para gente de trabalho. Então, se uma atleta acaba utilizando de outras substâncias, o que acontece? Essas portas se fecham. E eu acho que é uma porta que a gente não deve fechar, né? Porque isso está te rendendo, trazendo uma parte financeira. Isso é muito bom, principalmente para o atleta, porque a gente conhece as dificuldades que o atleta tem para conseguir patrocínio, né? Então, não é uma porta que a gente deve fechar. Então, acho que o esporte natural, ele traz um benefício para a gente, porque você continua com aquela mesma feição, você continua com uma pele bonita, com cabelo bonito, né? Então, não só o corpo bonito. Porque o que acontece? No bodybuilding, o que a gente precisa fazer? É o treino bem direcionado, né? Um treino com periodização, um treino onde vai realmente trabalhar suas estruturas, que você vai ter um ganho de massa muscular, você vai conseguir secar o necessário que você precisa e uma dieta adequada, sendo que a gente precisa tirar várias coisas. Eu acredito que para o atleta natural a gente acaba se esforçando um pouco mais devido a algumas substâncias que a gente não ingere que talvez isso facilite um pouco no decorrer, né, do seu treinamento. Então, eu ficava assim, o meu problema todo nunca foi a dieta em si, mas assim... Os meus docinhos, né? Eu sempre tive problema muito com doce, esse era um problema. Então, eu ficava assim muito tempo sem comer doce e quando eu terminava a época de campeonatos, aí eu voltava a comer um docinho, né? Tá, agora em relação aos campeonatos, você terminou os campeonatos aqui no Brasil, você chegou até aonde e em que ano que você parou de competir aqui no Brasil? Então, eu comecei em 2000, no ano 2000 eu comecei a competir e logo depois, no ano 2002, a gente teve um problema com as federações e uma briga entre os presidentes na época e foi quando eu parei de competir aqui no Brasil. Só que naquela época eu sempre via uns programas, já tinha Sport TV americana e eu via uns campeonatos pela televisão, que foi onde eu conheci o WrestleMania. E aí, a partir de 2002, sempre... Calma aí, gente, vamos voltar. Foi 2002. 2002, vai devagar. Então, em 2002 você parou de competir. E aí você parou de competir por quê? Eu acabei parando justamente por causa de uma briga entre as federações, né? A gente tinha uma federação só no Brasil e acabou vindo uma outra federação. E aí eu acabei vendo que eu não cabia em nenhuma das federações, porque nenhuma das federações trazia aquilo que eu procurava num campeonato. Tá. E aí, de 2002, quando que você volta a competir e qual tipo de competição e qual federação você foi buscar? Se foi aqui no Brasil ou se foi fora do Brasil? Então, em 2002, eu já via no canal Sport TV alguns campeonatos que apareciam, que foi onde eu conheci o WrestleMania. Tá. E desde 2002, eu sempre tive aquela vontade de ir competir nos Estados Unidos. E o que era o WrestleMania? Qual a diferença do WrestleMania para outras competições? Explica para as meninas, principalmente meninas, e lógico, todo mundo que está assistindo, que basicamente é do Natural Bodybuilding, o WrestleMania, qual a diferença dele para as outras federações, inclusive daqui do Brasil? Bom, primeiramente o WrestleMania ele é feito por um produtor que trabalhava já para a Sport TV, então ele fazia algo bem direcionado para que esses atletas fossem conhecidos para a mídia. Ele fazia exatamente o que eu achava muito interessante, ele abria a porta para os atletas a trabalharem em outras áreas como modelo fitness, como apresentador e tudo mais. Tanto é que eu conheci esse campeonato na televisão, né? E esse campeonato é natural?
Esse campeonato, ele era natural, não sei hoje como é que tá, ele era natural, a gente fez o exame de doping, eu tenho até gravação, né, eu vou recuperar essas gravações. No começo, quando a gente foi, que eu passei a competir no WrestleMania em 2006, ele era um campeonato muito legal. Depois, agora, de uns tempos pra cá, eu acredito que depois, quando não tinha mais esse contrato com a Sport TV, eu acho que acabou dando algum problema lá. Mas no início, quando eu iniciei na WrestleMania, era um campeonato natural, onde os atletas faziam um exame de doping, onde eu fiz exame de doping, filmei quando a gente chegou lá, eu tenho isso filmado. Então foi um campeonato muito interessante quando eu comecei a competir. Só que eu comecei a competir só em 2006, depois... Então você parou em 2002, voltou em 2006 procurando uma competição, procurando uma federação que seria natural, justamente pela insatisfação que você estava aqui no Brasil, pelas meninas, pelo modelo das federações aqui em relação ao fitness e ao bodybuilding, que não tinha o controle de doping necessário, mas que divulgavam mais atletas que usavam, né? Isso a gente vê nos campeonatos até hoje, e você não queria mais isso. O ambiente não te trazia satisfação, e aí em 2006 você começou... no WrestleMania. O que acontecia? Os campeonatos aqui no Brasil, eu ganhei, fiz parte da equipe brasileira desde o início, desde o ano 2000, só que o que acontecia? Eu vi uma diferença muito grande entre o corpo mesmo, né? A gente vê essa diferença, e não só isso, a gente acaba... Você tem um esforço enorme, só que eu acho um pouco injusto. Então, assim, se você for ver em outros esportes onde o doping realmente vale, né? Então, assim, você vê que é um esporte sério, um esporte justo, tá todo mundo competindo do mesmo jeito. Agora, você competir de uma forma e com um atleta que você já tá sabendo que tá de uma outra forma, fica muito desigual isso, né? Então, eu procurei um campeonato onde eu conseguisse, assim, onde eu conseguiria estar competindo de igual para igual, que era esse o meu objetivo. Quando você chegou lá em 2006, no WrestleMania, que é uma federação natural, o que você viu de diferença, né? Porque ali já era um campeonato natural para os outros campeonatos que você já tinha participado. Qual o ambiente que você viu ali que as pessoas estavam, a organização, enfim... Como que você se sentiu ali? Isso foi no primeiro campeonato de 2006. Qual colocação que você ficou e o sentimento que você teve competindo ali? Bom, primeiro que assim, um campeonato completamente diferente. Foi num hotel super bonito. Foi em Miami Beach, né? Então, um hotel onde no mesmo local que era o hotel, era onde tinha o auditório. Então, era algo muito mais fácil. Outra coisa, os atletas eram super bem tratados, né? Totalmente diferente daqui nas competições na época, como a gente tinha aqui. Então a gente já descia, a gente já tinha um lugar tudo organizado, a organização era muito profissional, né? Então tudo muito certinho. Então isso era completamente diferente na minha época aqui, lá pelo ano 2000, que era aqui no Brasil, era bem complicado. Fora isso, qual era a outra diferença? Os próprios atletas. Então, assim, as pessoas eram realmente muito bonitas, né? E não eram só americanos, era gente do mundo inteiro, porque era o mundial, né? Então, assim, todos os atletas, eles tinham, além de um corpo bonito, eles tinham um rosto bonito. Não tinha problema com a pele não estava cheia de erupções, o cabelo era bonito. Então, eram pessoas bonitas, que realmente aquelas pessoas estavam trazendo o quê? Uma qualidade de vida, o esporte sendo um bom esporte, né? Então, assim, aquilo foi muito legal para mim. E eu me vi estando ali competindo de igual para igual. Então, isso foi ótimo. Então, foi a sua estreia em 2006 numa federação natural. Que colocação que você ficou? Então, nesse campeonato, eu competi totalmente fora do que eu costumava competir. Eu competi aqui no Brasil no fitness coreográfico, e lá tinha uma categoria que era biquíni. E não tinha figure na época, e eu fui competir no biquíni. Eu não tenho corpo de biquíni nem aqui, nem nunca. Eu sempre fui mais forte, né? Tanto é que foi isso que o meu treinador, o Fê, na época, ele viu, né? Porque eu já era uma menina mais forte. E mesmo competindo no biquíni, eu sempre fui grandalhona. Eu era bem maior do que as meninas que estavam competindo ali.
Nesse campeonato, eu não me lembro direito exatamente qual classificação que eu peguei, mas eu peguei bem lá pra frente. Eu lembro, foi em 17º. Ah, você lembra? Aí depois, em 2007, todo ano ela começou a ir, a gente... na realidade, a gente viu todo o esquema que era. Eu mesmo, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, é isso que eu quero também. Aí depois ela vai terminar a história dela e eu vou contar para vocês a minha história. Porque esse vídeo é um vídeo para apresentação de tudo aquilo que a gente vai falar aqui e também dos convidados que a gente vai trazer, mas para vocês entenderem o espírito desse podcast, do Sou Natural, Sou Real. E aí, em 2007, você competiu novamente e foi no biquíni, não? Sim, então, no início, não sei se você lembra, logo que a gente casou e eu contei desse meu sonho de competir nos Estados Unidos, ele ficava assim, vamos, e eu vamos, só que eu não fazia dieta, não estava treinando direito. Na realidade, eu me preparei em 3 meses para esse primeiro campeonato, em 2006. Então, assim, foi muito rápido, tive que me preparar correndo. E aí, depois, em 2007, eu já comecei a me preparar um pouco mais, assim, com mais antecedência, né? Só que ainda não tinha o figure também, não tinha essa categoria figure. E eu não sou categoria biquíni. Né? E lá não tinha, e lá, quer dizer, na realidade tem o fitness coreográfico, só que o fitness coreográfico lá é impossível, porque as meninas são muito boas. Todas as meninas lá, elas fazem parte, são cheerleaders na faculdade, então assim, é muito difícil competir nos Estados Unidos no fitness coreográfico, né? Então eu não queria competir, mesmo porque fazia muito tempo que eu já não estava treinando ginástica olímpica na época, né? E estava sem preparador físico para esse campeonato, para esse tipo de campeonato, então eu só queria competir no corpo. Então eu acabei competindo novamente no biquíni e também aí eu peguei, você sabe? Aí ficou em nono, já melhorou bastante. Um pouco. 2008, aí voltamos. Para vocês terem uma ideia, nós começamos aí em 2006. Era a primeira delegação brasileira no Muscle Mania, era só eu e a Bianca. Depois, a partir de 2007, a gente já começou a preparar atletas que vinham procurar a gente. Geralmente eram pessoas da educação física, né? Tanto menino quanto meninas. E a gente levava lá para Miami, que esse é o Mundial. Então, nós fomos até 2017 competindo e preparando esse pessoal. Em 2007, ela ficou em nono. 2008, voltamos lá, e aí com uma equipe também de atletas. E 2008 foi quando iniciou o Figure. Né? Foi quando iniciou o Figure no Muscle Mania, que até então não tinha. E aí foi o meu primeiro campeonato no Figure. E nesse campeonato eu me lembro que até no campeonato teve uma marca de roupa de ginástica, que teve um desfile lá também no campeonato com as próprias atletas. Eu desfilei. Então, assim, era bem interessante o campeonato. Era algo que eu queria trazer para o Brasil. E o que aconteceu? Desde 2006, 2007, a gente começou a ter um relacionamento com o Muscle Mania para trazer para o Brasil. Só que desde lá era muito difícil trazer esse campeonato. Então aquilo ficava assim, né, cutucando a gente. Era um sonho de trazer um campeonato assim, de fazer um campeonato desse jeito aqui no Brasil. Eu cheguei a ver alguns espaços, eu fui ver no Maxud Plaza para a gente montar o campeonato, fazer ali. Então assim, era um sonho muito assim, algo que a gente queria muito, né? E aí, em 2008, ela ficou em 7º lugar, já estreando no Figure. E aí, 2009, nós voltamos, ela fez uma preparação mais focada. Ela não falou, mas essa janela de 2002 para 2006, para ela voltar a competir, ela teve alguns problemas com depressão, lutando com a depressão, justamente por ser uma atleta de alto nível e depois ainda parando de competir de uma hora para outra, não fez, né, o que a gente chama de desmame em relação à parte mental, à parte de adaptação de uma atleta para uma vida normal. E ela veio batalhando aí, veio lutando, e ainda mais, imaginem vocês, em competições internacionais, não era aqui no Brasil. Então, aí depois, um outro podcast, nós vamos entrevistar a Bianca como nutricionista, hoje ela como nutricionista, mas ela explicando todo esse problema dela, essa luta dela com a depressão e depois voltando a competir. Em 2009, então,
você foi mais focada e foi competir no figure. E você esqueceu de falar que durante todo esse tempo a gente continuava aqui no Brasil com projetos novos, né? A gente mas aí é outra... A gente estava com toda essa dificuldade sendo atleta, com a depressão e também com projetos aqui, então assim, algo muito pesado, né? Mas em 2009... eu tive que fazer um trabalho muito forte, porque mesmo eu estando no figure, na categoria figure, que é a minha categoria, e mesmo assim eu continuava grande de acordo com os padrões das meninas lá de fora, né? Porque eu sou maior no quadril, mesmo em cima também, então assim, a minha foto com a menina de segundo lugar, ela é bem menor do que eu, e eu sou uma pessoa maior mesmo, então foi quando eu ganhei esse campeonato, sendo que um mês antes eu tive uma crise de pânico, né? Tive que tomar remédio, esse aqui é o meu troféu, né? O Má também... depois eu vou contar a minha história. Nós dois ganhamos no mesmo campeonato, né? E a gente levou uma equipe de atletas, foi um ano muito legal, foram vários atletas nossos que também se classificaram bem, então foi um ano muito legal pra gente em 2009. E a partir de 2009, a nossa união lá com o Muscle Manor começou a ficar maior, a gente começou a ter novas conversas, né? Começou a ficar mais sério em trazer o campeonato para o Brasil, mas ainda não, a gente chegou a contratar um advogado aqui e tudo, mas acabou não dando certo ainda, né? A história da Bianca, ela não termina em 2009, termina em 2009 em relação a atleta, e logo depois ela veio como preparadora física, enfim, que trabalha ainda hoje nessa linha, trabalha com as meninas. E hoje já as meninas que estão na INBA, e eu vou explicar por que nós fomos para a INBA, elas têm o suporte da Bianca, agora mais forte, porque ela ela se formou agora em nutrição, então vai estar mais próxima a vocês, meninas. Você que quer entrar, meninas, por favor, né, o que a Bianca contou aqui, a gente sabe quais são os problemas, principalmente das mulheres, em relação ao assédio de médicos, de preparador físicos, de coaches, enfim, de personal trainers em relação ao uso de esteroide anabolizante, de hormônios da tireoide, não só de testosterona, mas outras substâncias que é muito perigoso, e a gente está vendo tudo isso que está acontecendo, e foi por isso que a gente teve, né, essa, não só a ideia, mas um propósito. Isso é um propósito nosso com Deus, para justamente trazer para vocês uma federação que a gente sabe que hoje salva algumas vidas, e a gente viu durante o nosso primeiro ano, né, de federação, que foi 2022. Então, a minha história começou há muitos anos, há 38 anos eu estou no mundo, né, do bodybuilding fitness. Eu fui um atleta hormonizado, eu usei muito não muito, mas usei anabolizante esteroide, competi em 90, 91, fui campeão na época Mr. Barbarian, fui campeão do Noite dos Campeões, fui vice no Estreantes, enfim. E do mesmo jeito que a Bianca falou, não me agradava as competições aqui, a princípio não pelo fato de que todo mundo tomava, porque eu também tomava, mas pela organização, falta de organização e a falta do respeito dos dirigentes em relação aos atletas. Em 95 eu fui contratado por uma academia nos Estados Unidos, fui embora para os Estados Unidos, eu já tinha muito conhecimento, muitos alunos, e eu era muito conhecido aqui no mercado. No Brasil, escrevia já para algumas revistas, né, da área, não só da área, mas de moda também, falando sobre o fitness. Eu era o típico atleta, mas não atleta, mas uma pessoa do meio, né, que todo mundo me conhecia. Em 95 eu fui para os Estados Unidos, trabalhei numa academia na Flórida, competi lá juntamente com o Chris Moore, que era o meu chefe. Ele era bodybuilder também, era jogador de futebol americano. Eu fui para a NPC, fui top 5, top 5 durante um ano lá, o Chris top 2, enfim. Eu vivi aquilo que o americano fala sobre bodybuilding. E até então eu não sabia do natural bodybuilding, nem me interessava. A gente sabe que o esporte, como natural bodybuilding, como começou, faz mais de 25 anos. O Muscle Mania que a gente conheceu, hoje acho que já chega a 30 anos já que existe. Então,
De lá para cá, eu vim embora em 96, aí tem toda a minha história como empresário, como dono de academia e tudo mais. Em 2000 e 2002 eu comecei a ver muitos amigos meus ficando doentes, outros morreram, justamente pelo uso de anabolizante esteroide. Aqui, o que nós estamos colocando aqui nesse vídeo, colocando aqui para essa apresentação do nosso podcast, é lógico que a gente tem muita gente aí que é novo no esporte e deve estar falando, o que esse cara está falando sobre anabolizante esteroide que ele não sabe nada. E a partir do momento que eu vi tudo isso que aconteceu, né, atletas morrendo, pessoas morrendo, né, que a gente sabe aí no dia a dia, só aqueles que são influencers e tudo mais que a gente conhece, que estão morrendo, mas tem muitos que a gente não conhece. Mas enfim. Mas, foi aí... o que é interessante que assim, gente, naquela época era tudo novo a parte de anabolizantes também. As pessoas nem conheciam tanto, não sabiam o que ia dar, né? Hoje, a gente já tem conhecimento do que aconteceu com aqueles que iniciaram lá no passado. Então, naquela época, quando você agia dessa forma, você não sabia o que poderia acontecer. Hoje a gente já sabe. Então, é um caso bem diferente, né? E eu tenho medo, hoje ainda, de algumas sequelas que possam vir para mim. Mas, enfim... Em 2002 eu parei, em 2004 eu abri minha primeira academia, em 2005 que a gente se conheceu, que a Bianca veio trabalhar comigo. Eu já tinha feito um programa de televisão também, que foi o Galera, na Record. Quem apresentava era o Alexandre Frota, eu fazia um quadro de fitness. Então, eu fui o único colunista permanente da Men's Health aqui no Brasil, né? Então eu era muito conhecido aqui no Brasil, eu tinha muita influência, né? O que eles chamam hoje de influência, eu era naquela época. E com o passar do tempo, chegou em 2005, a gente se conheceu e foi aonde ela me mostrou, ela me apresentou o Muscle Mania, que a gente foi em 2006. Foi aí que eu falei assim, não, é isso que eu quero. E eu tive que reaprender a ser um preparador físico. Porque até então eu achava que eu era um preparador físico, de atletas campeões, de clientes executivos e tudo mais, e até do pessoal artistas, né, que são amigos meus até hoje. Preparei muitos atores, atrizes para novelas, para teatro, enfim. Então, quando eu fui para o Natural Bodybuilding, eu falei assim, meu, eu não sei nada. Para você ir para o Natural Bodybuilding, você não consegue ter referência do mundo dos hormonizados. Então, tudo aquilo para mim era fake. Para mim, tudo aquilo ali que eu achava que eu sabia fazer todos os ciclos para controlar essa transformação desses corpos, eu estava totalmente errado. E aí, no natural, eu falei assim, eu vou ter que reaprender tudo. E foi aí que eu comecei todo esse trabalho, a gente começou todo esse trabalho de preparação desse pessoal, de equipes e equipes, anos após anos, e veio a ideia de trazer uma federação. A princípio era o Muscle Mania, mas como a gente falou, no decorrer do tempo, foi vindo, 2017 foi o último ano que eu levei uma equipe. 2018 eu resolvi fazer um documentário, né, aqui no Brasil, que é o Roleta Russa, um alerta ao anabolizante esteroide, que foi um sucesso também, acabou indo para a Record, para o Domingo Espetacular, e aí eu vi o boom que deu, né, a repercussão que deu, e muitos entraram em contato para saber sobre competições, como que era, como que não era, como que poderia fazer competições naturais aqui no Brasil. E um entrave muito grande era o quê? Os testes antidoping. Eu entrei em contato com muita gente, graças ao documentário vieram os médicos hoje, autoridades dentro dos exames, né, dos testes antidoping, e médicos do esporte que são hoje autoridades como o Dr. Fernando Solera, que é o nosso presidente, né, de antidopagem, da nossa federação, Dr. Nabil Goraeb, Dr. Clayton, que é do Bomba Tô Fora, lá da Unifesp, que tem a equipe fenomenal, que é a doutora André, que é a endocrinologista, o doutor Mauro Brito, que é o psicólogo do esporte, enfim. A doutora Ezo Gigley, que é a coordenadora de saúde do Centro Paralímpico. Doutora Selma Mello, que é advogada, hoje é a presidente advogada do esporte. Enfim, nós estamos hoje com uma equipe muito forte, né? Federação nenhuma tem o que nós temos. E qual federação que eu trouxe, que nós trouxemos? Quando eu procurei trazer uma federação que deveria ser muito séria, que seguisse os padrões da UADA e tudo mais, eu acabei indo para a INBA. Existem várias federações hoje pelo mundo,
né, OCB, você tem a outra WNBF, enfim, mas INBA que eu conheci, inclusive por intermédio do meu ex-chefe, que é o Chris Moore, que acabou também indo pro Natural Bodybuilding. Ele teve várias lesões e foi para o Natural Bodybuilding. Ele me apresentou o presidente Danny Keikos, e aí nós vimos a seriedade dessa federação. E aí eu passei por entrevista, mandei meu currículo, fui nomeado presidente em 2020. Fizemos todo o trâmite legal, né, aqui no Brasil, e em 2021 já estávamos com toda a documentação e começamos todo esse trabalho, e apenas 2022, por causa da pandemia, começamos as nossas operações com a parte de campeonatos. A minha história veio como atleta, como eu falei, preparando o pessoal 2005, 2006, 2007, 2008. 2008 eu estava fazendo dieta para ajudar a Bianca. Eu cheguei lá no Musclemania, olhei e falei assim, quem que vai entrar no Master? Eu já era Master, 41. O pessoal falou, esse italiano, esse daqui. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou entrar. Falei para ela, tirei os pelos na hora, coloquei a sunga, subi no palco. Fui muito bem, por surpresa minha, fui para a final. Acabei ficando em quarto lugar, não tinha nem coreografia, tive que fazer na hora. E foi aí que eu falei assim, não, agora eu quero treinar para 2009 e eu vou ganhar esse campeonato. Foi aí que a gente foi para 2009. Foi interessante porque eu subi no palco, estava entre eu e mais um colombiano, que dava para perceber que ele estava usando anabolizante esteroide. Todos passam pelo teste antidoping, todo mundo passa pela coleta e os atletas são indicados ali. Então, com certeza, do tamanho que ele estava, ele foi indicado. E ali na final, para subir no palco, o fiscal chamou ele tinha sido desclassificado e eu ganhei também em 2009. Foi o primeiro casal brasileiro a ganhar o Mundial University Weekend do Musclemania, um evento, um campeonato natural. E aí veio todos esses anos, e quando eu conheci a NBA e o Chris Moore me apresentou, eu falei, é esse que a gente quer trazer para o Brasil. Omar, sim, eu acho que você não falou, o que eu achei muito interessante no campeonato, quando a gente competia lá no Musclemania, o que acontecia? Lá, eles tiravam os atletas, então a gente fazia o antidoping e, quem fosse pego já não entrava no palco, né? Então, na segunda rodada, no segundo dia, não entrava no palco e ainda você conseguia verificar ali no site, né, quem estava vermelho que foi desclassificado. Já no INBA, a gente tem o quê? O hall da vergonha, né, no site, né, que são os atletas que são pegos, que é colocado, porque o que acontece? Se você tem um campeonato que você pode usar anabolizantes, você não precisa ir num campeonato onde não é permitido. Então, o que acontece no NBA? Eles colocam justamente para quê? Para que esses atletas não venham querer competir de uma forma que não seja igual com os atletas que não usam anabolizantes. Você pode, uma pessoa que hoje está num campeonato que é livre, você pode competir no INBA? Pode. Desde como você pode competir? São 2 anos que você tem que parar de usar qualquer anabolizante, qualquer medicamento indevido, qualquer substância indevida, você precisa ficar 2 anos. Eu vou explicar rapidamente para vocês, porque esse é o nosso primeiro vídeo de apresentação para esse podcast que nós vamos ter todas as semanas, mas é muito rápido para vocês entenderem, e lógico que nós vamos ter outras gravações, outras explicações sobre todos os critérios, todas as divisões que nós temos na INBA Brasil, e explicar mais detalhadamente através do Dr. Fernando Solera e também da nossa... Acabamos de trazer a doutora Lara, que está na Suíça, que a especialidade dela também é antidopagem na Europa, e a doutora Luciana, que também está com a gente, que é mãe também do atleta Matheus. Como é que funciona nosso antidoping? Nosso antidoping, ele segue os parâmetros, os padrões da WADA, que é a lista das substâncias que são proibidas. Ali você pode entrar na lista, a gente tem ali o link no nosso site que você pode verificar quais são as substâncias que você não pode tomar. Então, ela é renovada todo ano, a WADA renova todo ano. Quais são os exames que são feitos? Sangue, urina e polígrafo.
Em relação a esses 3, nós não falamos para nenhum atleta, nós não divulgamos cada etapa que vai ter o exame antidoping, nós não podemos divulgar se vai ser polígrafo, se vai ser sangue, se vai ser urina. Os nossos exames, eles são feitos no dia do campeonato e estamos desenvolvendo agora o passaporte biológico juntamente com o Dr. Ezio Giglei, que ele está desenvolvendo isso para a gente, para que os nossos atletas durante o ano, eles apresentam periodicamente exames para a gente laboratorial de sangue. Então, por exemplo, você que estava tomando, parou, não quer mais tomar, como que eu faço para entrar na sua federação, né? Como eu costumo falar, aqui nós não estamos aqui para estender dedo para ninguém. A gente está aqui para estender a mão para vocês. Então, tem muita gente que estava tomando, quer parar, como é que ele faz? Tem que ter pelo menos 2 anos que não esteja tomando nada, usando nada. E aí você passa pelo polígrafo. Então, a gente tem uma categoria que é a categoria transição. Tá? Então, você pode vir, a gente vai te acolher, a gente tem aí alguns atletas que vieram, que tiveram problema com depressão, porque tinham parado de tomar anabolizante esteroide e outras coisas. Então, todos vocês são muito bem-vindos. Nós vamos esclarecer tudo para vocês ao longo aí dessa nossa jornada aí do podcast. Nós já queremos agradecer a sua presença. Divulguem isso, divulguem o nosso podcast, divulguem o nosso canal para todas as pessoas que vocês puderem, né? Esse vídeo também mostre para os seus pais, principalmente mostre para os seus pais, para os seus tios, enfim, para a família. Aí você, pai, mostre para os seus filhos, né? Agora você tem um lugar que você pode confiar e falar, filho, quer competir? Vai para essa federação e assistam o documentário Roleta Russa, um alerta ao anabolizante esteroide. Por favor, vocês aí no canal, coloque ali o joinha, tá? Dá um ok. Se inscrevam no nosso canal. Compartilhem. Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagens. Exatamente. Mande já as dúvidas pra gente responder para vocês. Quem se interessar, mande também o contato pelo WhatsApp. Eu coloco vocês também no nosso grupo. Já são quase 200 atletas pelo Brasil inteiro, tá? Quero agradecer imensamente, porque aqui é uma parceria juntamente com o Centro Universitário Ítalo, tá? Onde nós vamos estar fazendo também todos os nossos cursos, né, dentro do modelo aqui da universidade. Então você vai poder estar aí se certificando pela universidade, pela INBA e pela NB Brasil, NBF Brasil. Então fiquem atentos, acompanhem a gente. Meninas, entre em contato com a Bianca, venha para o Natural Bodybuilding Fitness Brasil, não escutem médicos irresponsáveis, nem treinadores, nem personal trainers irresponsáveis, tá? As meninas também, a gente também tem um grupo no WhatsApp, a gente não está movimentando ultimamente, mas a gente vai iniciar agora, se movimentar um pouco mais, porque agora a gente já tem as datas para os campeonatos deste ano. Então, quem quiser, tiver interesse de estar dentro desse grupo do WhatsApp, pode mandar mensagem. Siga a gente lá no Instagram, INBA Brasil. E fala com a gente, segue a gente, Marcelo Bueno Coach, Bianca Bertotti. E preste atenção, nós detemos o quê? O Natural Olímpia. Se você quer ir para o Olímpia em Las Vegas em novembro, todo ano, tá? Você tem que participar dos nossos campeonatos para você se classificar e ir para o Olímpia, tá? Para o Natural Olímpia. Então, isso é muito bacana. A experiência é maravilhosa. Nós fomos a primeira equipe foi o ano passado, em 2022. Já fizemos 2 atletas profissionais ganhar o Procar. Então, vocês, meninos, meninas, venham para a INBA e venham buscar o seu troféu. E o nosso lema é o quê? Sou natural. Sou real. Abraço.